Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as posições dos jogadores de handebol na quadra. É importantíssimo que o professor de educação física ou o técnico, ele saiba as posições e saiba posicionar bem o seu time na quadra e até mesmo que ele transmita a função de cada uma das posições para os seus atletas, jogadores ou alunos, para que eles consigam efetuar o melhor desempenho nas táticas e técnicas que foram treinadas anteriormente pelo técnico, pelo professor. Desta forma, eles vão atingir uma melhor performance durante o desenvolvimento das técnicas, buscando atingir o gol. Bom, eu vou trabalhar com você usando alguns slides que eu preparei para explicar cada um dos posicionamentos e cada função de cada atleta, jogador ou aluno, no caso. Se você não é meu aluno, meu nome é Tony Pereira, eu sou professor de educação física com especialização em atividade física e saúde e trabalho com a disciplina de handebol na Urcamp de São Gabriel, no curso de educação física. Bom, posição no handebol. As posições no handebol são posições em que os jogadores de handebol atuam em quadra. As posições dos jogadores de handebol são goleiro, armador central, meias, também chamados de armadores esquerdo e direito, pontas, que nós temos os pontas esquerdo e direito, e pivô. Essas são as posições dos jogadores na quadra e no time de handebol. O goleiro. O goleiro no handebol é normalmente alto e rápido. Além das características defensivas, o goleiro de handebol deve saber atuar como jogador de linha e ter um bom passe para iniciar um contra-ataque. O goleiro deve ser destemido, o goleiro de handebol. E é interessante saber que ele tem que ser destemido porque não pode ter medo dos arremessos, que normalmente são torpedos enviados pelos jogadores da equipe adversária, que geralmente atingem o goleiro, podem atingir até partes do corpo do goleiro, dependendo da jogada. Ele é diferente, isso é necessário que se diga, de um goleiro de futebol, que faz um tipo de defesa e tem técnicas para um tipo de defesa que vem de um chute realizado com o pé. E muitas vezes vem em uma direção só, poucas vezes é curvo ou com efeitos. Mas já no handebol, quase todos os arremessos eles vêm com algum tipo de efeito. Então o jogador tem que ter algumas técnicas. Se ele fizer os mesmos saltos que os jogadores de futebol fazem, o goleiro de handebol com certeza pode cair num lado do gol e o arremessador colocar a bola no outro lado do gol, porque ele está arremessando com as mãos. E com isso ele consegue fazer outros tipos de manobras com a mão durante o arremesso, que acabam por confundir o goleiro. Então o goleiro de handebol ele não salta muito, ele fica bem posicionado. Algumas características de um goleiro de handebol: ter um bom posicionamento para cada tipo de arremesso do adversário. Cada atleta do handebol, dependendo da sua posição, ele faz um tipo de arremesso. E muitas vezes ele varia vários tipos de arremesso, o próprio atleta. Então o goleiro tem que ter um bom posicionamento para cada um desses tipos de arremesso. Ele não pode estar mal posicionado. Ser corajoso para ele ter encontro aos arremessos fortes do adversário. Ter um bom tempo de bola, ou seja, saber a hora certa de se movimentar em direção à bola para defender um arremesso. Ter visão de jogo e um bom passe longo para puxar os contra-ataques, após realizar uma defesa ou ganhar a posse da bola. Quando o goleiro geralmente faz alguma defesa, ele tem a chance de puxar um contra-ataque. Então, ele tem que ser muito bem trabalhado nos fundamentos de passe. E como você pode observar nessa imagem, a bola está vindo de encontro ao goleiro devido ao arremesso. Você pode ver que ele saltou, uma belíssima impulsão, mas que ele tem uma flexibilidade onde ele usa membros inferiores e membros superiores, ou braços, pernas e pés, para fazer a defesa, não saltando exatamente igual a um goleiro de futebol, certo? Ele tem o reflexo, ele trabalha o reflexo, a automatização, mas ele tem técnicas específicas para goleiros de handebol. Armador central é aquele jogador que joga mais pelo centro da quadra. O armador central é o cérebro da equipe, o organizador das jogadas de ataque. Como o nome já diz, o armador central atua pelo centro da quadra, armando as jogadas de sua equipe.
Algumas características de um armador central, de um bom armador central. Ser especialista em todos os tipos de passe, em todas as formas de passe. Por quê? Porque ele precisa, muitas vezes, achar a melhor colocação para a jogada e o jogador que está melhor posicionado. E muitas vezes, ele precisa de alguns tipos de passe com efeito. Ter um bom arremesso de longa distância, porque geralmente ele faz esse arremesso tentando sobrepor a barreira e de uma distância fora da linha tracejada. Ele tem que ter um bom salto horizontal, um bom salto vertical, porque ele precisa saltar alto para transpor a barreira durante o seu arremesso. Ter uma boa visão de jogo, entendendo a movimentação da sua equipe e da equipe adversária. Ser inteligente e criativo na distribuição das jogadas. Às vezes as jogadas são criadas por ele. Ser comunicativo para orientar os companheiros nas jogadas de ataque. Ele não pode ser um jogador franzininho, mas também ele não pode ser um jogador pesado. Ele tem que ter uma boa massa muscular. Mas se você tiver um jogador pesado na função de armador central, você vai ter um time pesado, um time lento para jogadas. Então ele tem que ser um jogador que se movimente de certa forma rápida e com uma boa visão de jogo, buscando as jogadas. Os meias ou armadores laterais. Os meias no handebol são jogadores de força e muito importantes nas ações ofensivas e defensivas. O meia direito, ou armador direito, atua do centro para o lado direito da quadra, como nós podemos observar aqui na imagem. Do centro para o lado direito, nós temos o armador ou meia direito. Do centro para o lado esquerdo, nós teremos o meia esquerdo ou armador esquerdo. Eles são jogadores que têm a função de distribuir para as laterais o jogo na quadra. As características de um meia de handebol. Normalmente são jogadores altos e fortes fisicamente. Possuem um bom arremesso de longa distância. Também são jogadores que normalmente arremessam fora da linha de defesa, ou seja, da fora da linha tracejada, sobrepondo a barreira, tá? Ou sobrepondo a defesa adversária. Possuem uma boa impulsão, um bom salto vertical, no caso. Os pontas de handebol. Os pontas de handebol são jogadores rápidos, fundamentais nas ações de ataque de uma equipe de handebol, porque atuam próximos das linhas laterais da quadra. São esses jogadores que jogam bem na extremidade, ponta direita na ponta direita e ponta esquerda na ponta esquerda. Geralmente são jogadores rápidos e com vários arremessos, e eles praticam saltos, nesse caso, na horizontal, projetando-se para a proximidade do goleiro, próximo ao gol, certo? E são aqueles jogadores que fazem arremessos com quedas. São características de um ponta em handebol: velocidade e agilidade. Capacidade de realizar arremessos com pouco ângulo. Geralmente eles estão desfavorecidos. E uma das características que a gente usa muito é usar os jogadores destros, aqueles que arremessam com a mão direita, do lado esquerdo, ou como ponta esquerda. E os jogadores canhotos, aqueles que arremessam com a mão esquerda, nós costumamos usar no lado direito, ou como ponta direita. Por quê? Para eles ficarem com uma mão boa, como a gente disse, ou para eles conseguirem colocar o melhor ângulo de arremesso, no caso. Tem que ter habilidade e precisão nos arremessos, capacidade de mudar a direção e a forma de arremesso durante o ato de arremessar. E se posicionar rapidamente para puxar contra-ataque. São jogadores velozes, conseguem correr, chegar mais rápido lá em possibilidade de arremessar o gol. É comum no handebol que o ponta direita seja um jogador canhoto e o ponta esquerda seja um jogador destro. Essa característica ajuda pontas a ganharem mais ângulo no momento de arremesso, pela lateral da área adversária. Nós podemos ver aqui na imagem, nós temos na ponta direita uma jogadora canhota buscando o melhor ângulo com a mão esquerda no seu arremesso. Pivô no handebol. Pivô no handebol é um jogador que se movimenta no ataque, entre as linhas da área do gol e a linha tracejada. Geralmente é um jogador que joga infiltrado, que sabe fazer muita finta, que consegue se liberar dos demais jogadores que estão atuando na defesa e consegue achar os melhores lugares para se posicionar e fazer seus arremessos. Geralmente é um jogador que, brincando, a gente diz que ele apanha muito, porque ele leva muita falta, ele fica em muito contato, muito choque com os jogadores da defesa adversária. O pivô, ele geralmente joga infiltrado, não necessariamente aqui no meio, mas na melhor colocação que ele tiver, com os melhores buracos da defesa, para que ele consiga fazer o melhor arremesso, receber e arremessar.
Características do pivô de handebol: abrir espaço na defesa adversária para infiltração e arremesso de seus companheiros. Ele é geralmente um ótimo infiltrador na defesa adversária. Achar espaços na defesa adversária para se posicionar e receber a bola em condições de realizar arremesso. Ter um repertório variado de arremessos para finalizar a jogada, no momento em que recebe a bola, em condição de realizar o gol. Como eu disse, ele é um jogador que está sempre infiltrado, então ele tem muito contato físico com a defesa. Você pode perceber que aqui ele está praticamente sendo agarrado pelo jogador da defesa adversária. Alguma ideia básica, tá, das funções de cada jogador. Não necessariamente, logicamente, não é esta a única maneira de você fazer uma estratégia, mas é para você entender o posicionamento e a melhor maneira, por exemplo, para alunos da rede estadual de ensino ou para alunos da escola começarem a jogar handebol posicionados e saber a função de cada um. Esse aqui é o armador central. Nosso time aqui, no caso, está no ataque. Porque eu não expliquei na parte defensiva. Porque aí nós vamos entrar no sistema de defesa, que muitas vezes ele não necessita exatamente da posição do jogador, mas das qualidades e estaturas para desempenhar o sistema defensivo. Nesse caso aqui, nós projetamos um ataque. Você pode perceber que bem abaixo nós temos o armador central. A função dele é armar jogadas, como nós já dissemos, e ele trabalha com o armador direito e com o armador esquerdo, com os dois meias. Então essa bola vai e volta entre eles. Outra função dele é cuidar muito do pivô. Ele fica com a função básica de cuidar do pivô quando o pivô estiver livre, para que ele consiga fazer com que a bola chegue rapidamente no pivô. Nós temos o ala direito. O ala direito, ele trabalha com os outros armadores, certo? Desculpa, o armador direito. Ele trabalha com os outros armadores e também cuida o pivô, para ver como ele está desarmado ou como ele está disponível para receber a bola, desmarcado. E ele trabalha muito e tem a função de cuidar o pivô direito, para fazer jogadas com o ponta direito, não o pivô direito, fazer essas jogadas de forma que a bola chegue lá no ponta direito. Tá? O ala esquerdo, ou melhor, o armador esquerdo, ou meia esquerdo, trabalha com o ponta esquerdo. Também ele faz com que a bola chegue no ponta esquerdo, quando ele estiver desmarcado ou em boa situação, e ao mesmo tempo ele cuida o pivô e os seus colegas armadores aqui, certo? Esses três aqui são aqueles que nós chamamos de arremessadores. Geralmente eles estão na finalização, caso não tenha alguma jogada, que é o pivô. Recebendo a bola, ele procura o melhor arremesso, se não tiver nenhuma jogada, e o ponta direito também. Ele pegando a bola, ele procura o melhor arremesso, assim como o ponta esquerdo. Não esquecendo que na ponta direita nós gostamos muito de usar jogadores que são canhotos, porque ficam com a mão e o melhor ângulo para o arremesso. E na ponta esquerda nós gostamos de usar mais jogadores destros para ficarem com o melhor ângulo e com a mão livre disponível. Essa aqui é só um vídeo complementar da nossa aula presencial. Caso você tenha alguma dúvida, até para ajudar você nos seus estudos e para ter uma noção. Claro que esses conceitos que eu falei agora, da função de cada jogador e das suas peculiaridades, assim como suas capacidades físicas, isso é muito relativo. Estamos falando aqui de escola e o que tem que acontecer. Muitas vezes o goleiro precisa ser um jogador alto, mas você não tem um jogador alto que seja bom goleiro, você tem um jogador baixo que seja bom goleiro, mas que desempenhe a função. Na escola é assim mesmo. Nós adaptamos com os alunos, porque eles não são atletas, cada uma das funções. Espero que esse vídeo venha ajudar você. Vai ficar disponível aí no Moodle e o material também vai ficar disponível. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Um abração.